Outra coisa que é interessante falar é sobre a questão da terceirização, né? Esse é um aspecto que ele é bem discutido, né? Existe a questão legislativa e existe muita questão judicial da interpretação da terceirização, né? Que a gente tem que conseguir fazer a diferença entre pejotização e terceirização, né? O que é pejotização, né? Cara, a terceirização nua e crua é aquela situação em que a pessoa, usar como exemplo para facilitar o entendimento, é que a pessoa presta um serviço para uma outra empresa. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que faz tijolo. E aí eu vou terceirizar o transporte desses tijolos, tá? O fato de eu ter terceirizado essa atividade, eu estou dizendo que o cara, ele tem autonomia para fazer quando, como e onde ele quiser. Eu não controlo ele. A única coisa que eu posso dizer, que eu tenho que dizer para ele assim, cara, isso aqui tem que sair daqui e chegar lá. Como tu vai fazer, tu tem autonomia para tomar essa decisão. Tu tá terceirizando. Vou dar um exemplo de terceirização mais comum que a gente tem, a vigilância. Serviço de vigilância terceirizado. Isso é muito comum, porque tu não é um expert na função, né? Tu não é um expert na função, tu contrata um terceiro que tem expertise para fazer esse tipo de trabalho para ti. E a pejotização, a relação da pejotização é o quê? Fazer com que aquele funcionário que era empregado meu, eu faço com que ele saia do trabalho dele, constitua uma empresa para prestar um serviço terceirizado para mim. Só que aí ele não tem autonomia, ele presta os serviços com exclusividade para mim e ele tem uma dependência econômica de mim. Olha. Aí dentro do Parque Fabril, tu constitui, tipo, diversos hubs dentro da tua indústria que tu produz. Vou dar um exemplo bem legal que é a GM ali em Gravataí. Ela tem a unidade Fabril dela e na volta dela diversas outras fabriquinhas pequenas que produzem para GM. Não são empresas, elas fazem parte do Parque Fabril, mas elas produzem especificamente para aquela unidade ali. Então, isso sim é uma terceirização. Só que elas fazem parte de um hub maior que é a estrutura da produção de veículo. Só que o que a GM faz? A GM produz o chassi e a carroceria. Todos os outros acessórios, farol, peça de motor, isso e aquilo, é feito nas unidades terceirizadas na volta, né? Tu constitui empresas de prestação de serviço ou de industrialização ou de montagem que vendem e produzem para aquela unidade ali. É a mesma coisa no Marco Polo, que ela provavelmente ela não fabrique os ar-condicionados dos veículos. Eles têm uma empresa terceirizada que produz e vai lá e monta nos veículos. E isso é terceirização. Isso eu entendo que é terceirização. Pejotização é a banalização da terceirização. É fazer o quê? Com que a pessoa que está trabalhando contigo lá saia do emprego para ela fazer a mesma função e não recolher INSS, fundo de garantia, ter direito a férias, 13º, nesse aspecto. Entendi. E na terceirização, então, nós podemos perguntar assim para esclarecer: na terceirização sempre tem que ser uma relação CNPJ com CNPJ, ou não necessariamente? Hoje em dia existe sim a terceirização de prestação de alguns serviços para pessoa física ou até mesmo de MEIs, né, microempreendedor individual, Microempreendedor. mas são prestações de serviço que elas têm que ter a caracterização da terceirização, que é o quê? No caso de uma pessoa física, o cara vai receber pelo trabalho dele através do recibo de pagamento de autônomo, né? Os antigos RPAs, né? Tem um outro nome hoje mais bonito, mas Um contrato civil de um prestação. contrato de prestação de serviço, só que o que caracteriza a terceirização ou a pejotização? A terceirização é aquela atividade que ela tem caráter oneroso, mas que ela não tem dependência econômica e tem principalmente autonomia do que ela faz. O cara tem que poder fazer quando ele quer e do jeito que ele quer. É isso aí, ele tem que ter autonomia para tomar decisão. Não pode ter uma subordinação, que Uma é subordinação, esse é o tema. Eu ouvi alguma coisa sobre
ele não pode ser o fornecedor único. Tem isso também? Cara, é que é um cenário bem subjetivo, tá? A questão da terceirização. E assim, pensa comigo, às vezes, principalmente quando a gente está falando num cenário no MEI, um prestador de serviço, é muito comum hoje um prestador de serviço ele se vincular a uma empresa só e ficar prestando serviço para essa empresa o tempo todo. Só que aí a gente tem que olhar pelo lado do empresário. Isso é bom para o empresário? Não é. Isso não é bom para o empresário porque os órgãos fiscalizadores podem dizer assim, não, esse cara é teu empregado, ele não é, porque ele trabalha só para ti, ele emite nota mensal só para ti, por um valor fixo todo mês, e isso está dizendo dependência econômica, subordinação e Ele tá lá dentro da tua empresa. dentro da tua empresa. Tá? Ele está dependendo de ti o tempo inteiro, ele faz o que tu quer. Isso gera o que nós chamamos de vínculo empregatício. O vínculo Se empregatício. você tiver essas três características evidenciadas na relação de emprego, de trabalho, neste caso, relação de trabalho, você vai passar para a relação de empregado e empregador, né? Por causa especialmente a subordinação. Eu gostaria de saber ainda, doutor Rodrigo, Não, Aqui- doutor, não. a questão do... Não, mas depois é que vai. Idiotização pode ser uma relação, por exemplo, entre um CPF com um CNPJ, não? Como? Sim, a budgetização normalmente é assim, o cara sai da empresa para abrir um CNPJ, normalmente um MEI, para prestar serviço. E é bem importante nesse aspecto a gente levantar sobre as características do vínculo de emprego, né? Que é para os colegas advogados, né, que estão cansados de ouvir, que é o artigo 3º e 4º da CLT, né, que tem todas as características para a criação do vínculo, que é a subordinação, obedecer, né, tem que você ter uma obediência, a pessoalidade, é a pessoa que vai lá e faz aquele serviço todo dia, tá? A não eventualidade, não é um trabalho eventual, pensa, o cara vai de segunda a sexta, toda semana trabalhar lá na empresa. A onerosidade, que é a dependência econômica, né, tá recebendo, a prestação de serviço, a fidelidade, a habitualidade e o local de trabalho, ou seja, o cara é um funcionário, Só que emite nota. só que emite nota. Então isso é um cenário de pejotização e não de terceirização, porque a terceirização ela tem que ser caracterizada principalmente pela não subordinação e a autonomia. Aí vai dizer, Rodrigo, mas tem pessoalidade. Sim, mas só que tu tem que pensar que ele pode ter a pessoalidade de prestar o serviço, mas ele pode prestar para mim essa semana, mas semana que vem pode prestar para outra empresa. Ou pode não contar tudo. Ou no contrator no trabalho, ou trabalhar 3 horas para mim num dia, digo eu como empresário, e 3 horas para uma outra empresa, emitir 2 notas, e isso é terceirização. Isso Que é um contrato, na verdade, cuja lei maior seria o Código Civil, prestação de serviço, nos artigos da prestação de serviço. uma relação interessante de fazer sobre isso é o caráter do representante comercial. O representante comercial, ele tem uma lei específica, se não me engano, de 65 ou 67, ela tem uma legislação Deve estar específica. super atual. Tipo, a atividade não mudou muito, né? Mas específica para essa função. Como é que tu caracteriza um representante comercial? Tem todas essas coisas. O cara tem autonomia, o cara tem a pessoalidade, sim, porque normalmente é ele quem faz, mas ele tem um contrato de representação. Ele vai emitir nota, ele vai receber comissão. Ele recebe comissão da empresa que ele vende produto. Normalmente ele tem a exclusividade só sobre aquele produto ou serviço que o cliente está. Existe uma região que ele abrange. Então são vários aspectos que a própria legislação ela determina o que caracteriza o representante comercial. Então, para o terceirizado existe a questão da pessoalidade também, mas a questão da autonomia. Então a gente tem uma linha bem tênue como no exemplo do representante comercial e do terceirizado. É a relação civil, a gente não está falando de relação de trabalho. A relação de emprego, De emprego, talvez, né? sim.